estudar a lição de número 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Nós estamos estudando a Epístola aos Efésios e hoje está baseado no texto de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Relembrando alguns pontos que nós já estudamos, nós vimos que a Epístola aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo ele fala sobre as bênçãos provenientes da redenção, provenientes da Trindade. Na lição anterior nós vimos que o apóstolo Paulo ele prorrompe em ações de graças e também em uma oração para que os cristãos possam ter a revelação dessa espiritual, em suas vidas acerca dessas verdades. E hoje, chegando ao capítulo 2, nós vamos então ver sobre como essa salvação se manifesta na vida dos homens, como aquilo que o apóstolo Paulo falou na parte anterior que nós já estudamos, quais são os resultados da redenção em Cristo. Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai apresentar, do capítulo 2 até o capítulo 3, os resultados da redenção em Cristo. E nesse texto específico de hoje, nós vamos então ver que nós recebemos uma nova vida em Cristo. Então acompanhe na sua Bíblia, esteja também com a revista. Nós temos aí na revista o comentário Antiga Natureza, morta em ofensas e pecados. Como é que nós estávamos? Como era a nossa vida anteriormente e a nossa vida agora? Inicialmente o apóstolo Paulo mostra do versículo 1 até o versículo 3 como era a nossa vida antes, a nossa antiga natureza. O texto diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra em relação à nossa condição anterior é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou em nossas ofensas e pecados, como aparece em algumas versões. O termo aqui, ofensas, é um termo na língua grega paraptoma, e o termo pecado é amartia. Isto fala da ofensa, que é o termo paraptoma, quer dizer, está relacionado aos desejos da carne, que são notórios, que são evidentes, que são repulsivos, enquanto que o termo pecado, amartia, fala dos desejos da mente, os pecados do pensamento, ideias, propósito, inclinação. Então o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele nos mostra que a nossa condição era de mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós estávamos então mortos. Mortos aqui é mortos no sentido espiritual. Era essa a nossa condição. O indivíduo então que não encontrou-se com Cristo, ele está morto. Morto aqui é no sentido espiritual. E observe bem que o texto diz mortos em delitos ou em ofensas e pecados. É o que o texto diz. Essa, portanto, é a nossa condição de mortos, era a nossa condição de mortos espiritualmente. O comentarista da lição, ele aborda isso na primeira parte do comentário, no ponto 1. Bem, em segundo lugar, veja então que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. O homem, portanto, sem Cristo, ele está morto. Essa é a condição, então, do pecador. Mas, em segundo lugar, o texto diz, no versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Observe bem esta expressão. Nós estávamos mortos, isso é nosso estado de condição de depravação total, e no versículo seguinte nós andávamos segundo o curso deste mundo. Observe bem essa expressão, segundo o curso deste mundo. Essa expressão curso é a palavra grega aion. O termo aion aí quer dizer era. Só que nesse caso aqui, o termo era não está relacionado ao aspecto ou sentido cronológico. O sentido aqui de aion, que é traduzido por curso, ele está relacionado ao caráter espiritual dos tempos. Ou seja, esse texto está nos querendo dizer
que noutro tempo nós éramos conduzidos conforme os pensamentos e os interesses do presente mundo mal, que é inclusive transitório. Então, é o sentido então do termo segundo curso deste mundo, ou seja, nós estávamos então mortos em nossas ofensas e pecados e nós vivíamos segundo as ideias, segundo os pensamentos, segundo os interesses que procedem deste mundo mal e deste mundo que é transitório. É isso que o texto então quer nos dizer, né? Nós então andávamos segundo o curso deste mundo. Era essa, portanto, a nossa condição. Bom lembrar que mundo aqui é mundo no sentido de sistema corrompido, sistema que pressiona a pessoa a se conformar, inclusive, com esses valores, os valores do mundo. Então, o mundo aqui não está se referindo ao mundo físico, mas ao mundo sistema ímpio, pecaminoso e em oposição a Deus. Prosseguindo, o texto diz: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós também andávamos segundo o curso deste mundo e nós também, em terceiro lugar, nós vivíamos segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, nós estávamos em total estado de desobediência a Deus. Desobediente porque nós vivíamos segundo o curso do mundo e desobedientes porque também nós vivíamos segundo o príncipe das potestades do ar. O príncipe das potestades do ar, de que fala aqui o texto, é o diabo. O diabo é apresentado na Bíblia como o príncipe das potestades do ar. Ele é o Deus deste século, conforme diz 2 Coríntios 4 e o versículo 4. Quando diz aí o príncipe das potestades do ar, está querendo dizer que ele é o líder, né, das potestades do ar, das hostes espirituais da maldade, conforme diz inclusive Efésios 6 e o versículo 12. Nós então estávamos vivendo segundo esse príncipe das potestades do ar, ou seja, segundo o diabo. O diabo, então, ele é o patrono dos desobedientes, né? Ele se rebelou contra Deus e ele deseja que os homens, então, desobedeçam a Deus, né? Isso vem desde a antiguidade, desde o livro do Gênesis. Ele tentou Eva no Éden com a mentira, levou os nossos pais à desobediência. Ele é um inimigo real, embora ele seja um inimigo invisível, mas o fato dele ser invisível, ele não deixa de ser real. O diabo, portanto, ele é real e ele atua, ele é o príncipe das potestades do ar. Então, em nosso estado de desobediência, nós vivíamos, então, segundo, em obediência a este ser, que é o próprio diabo. Estávamos, portanto, em desobediência. Veja bem que no final do versículo 2 diz que ele opera nos filhos da desobediência, ou seja, ele age nos filhos da desobediência. É o que nós podemos ver aí. Bem, prosseguindo, o comentarista ele abordou sobre essas questões aí no ponto 2, né, na primeira parte, no subtópico 2, 2.2. Logo em seguida, agora no versículo de número 3, prosseguindo, o apóstolo Paulo diz: entre os quais todos nós também antes, observe bem a expressão antes, se referindo à vida anterior, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Em terceiro lugar, nós também, além de vivermos segundo o curso deste mundo, além de vivermos conforme os propósitos do diabo, nós também estávamos em estado de depravação, ou seja, nós vivíamos segundo os desejos carnais, ou seja, carne aqui está se referindo à natureza pecaminosa. O homem, então, não convertido, ele vive para agradar a vontade da carne e também os desejos do seu pensamento. Então, seus desejos, seus sentimentos, eles são pecaminosos, né? É isso, então, que nós chamamos de estado de depravação total. Quando nós falamos de estado de depravação total, nós estamos querendo dizer
que todas as áreas da vida humana elas foram afetadas pelo pecado. Ou seja, a ideia de depravação total não é de intensidade. Quando nós dizemos que o homem está em estado de depravação total, nós não queremos dizer que o homem não possa realizar ações boas, né? Que aqui ou acolá não encontramos pessoas que façam ações boas. A ideia de depravação total não quer dizer que todos os homens sejam maus ao extremo. A ideia então não é de intensidade, a ideia é de abrangência. Nós estamos querendo dizer que todas as áreas da vida humana, elas foram afetadas pelo pecado. E quando nós falamos todas as áreas da vida humana, nós estamos falando de razão, de emoção e de volição. Volição quer dizer vontade. Ou seja, a nossa razão foi afetada pelo pecado, a nossa emoção foi afetada pelo pecado e a nossa vontade, que é a volição, foi afetada pelo pecado. É isso que nós chamamos de depravação total. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 3. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui neste texto. É a natureza humana, os desejos. A palavra desejo aqui no grego é epitomia, que quer dizer desejos ardentes da carne. A palavra carne aqui é sarx no grego, quer dizer natureza humana sob a dominação do pecado. A expressão aqui que aparece fazendo a vontade, a expressão fazendo aqui é satisfazendo. Vontade aqui, o termo é telema, que quer dizer vontades, né, da carne e dos pensamentos, ou seja, nós estamos satisfazendo os desejos da carne. Nós agíamos de forma que a carne, a natureza pecaminosa se tornava satisfeita com as nossas ações. É isso que Paulo então está dizendo. Então veja, era essa a nossa condição anteriormente, antes de conhecer a Cristo. O final do versículo 3 diz que nós éramos então por natureza filhos da ira. Essa expressão por natureza quer dizer congenitamente. Por natureza, nós éramos entregues então ao pecado. Nós éramos então, conforme o texto diz, filhos da ira, por natureza. A expressão filhos da ira aqui quer dizer objetos da ira de Deus. Pelo fato de nós estarmos em depravação total, pelo fato de nós vivermos conforme o apóstolo Paulo citou do versículo 1 a 3, nós éramos então objetos da ira de Deus. A ira de Deus estava, vamos dizer, mirada sobre nós. Nós éramos alvos da ira de Deus, nós éramos objetos da ira de Deus. O significado dessa expressão, éramos filhos da ira, né? Bem, então do versículo 1 até o versículo 3, nós temos então a antiga natureza, conforme o comentarista da lição usou a expressão no seu comentário, a antiga natureza morta em ofensas e em pecados. Agora, nesse momento nós passamos para uma novo momento na vida do pecador que começa a partir do versículo 4. Você pode observar no versículo 4 a expressão, mas Deus. Observe bem essa expressão que começa aí o versículo 4, mas Deus. Esse mas Deus faz toda a diferença. Talvez seja uma das expressões mais importantes que nós temos na Bíblia, essa expressão mas Deus. Aqui entra então a diferença. Ou seja, aqui é uma linha divisória do antes e do depois. Mas Deus é o que diz o versículo de número 4. O texto diz que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu mútuo amor com que nos amou. Observe então bem, esse mais Deus quer dizer então que Deus faz então a diferença. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus então ele entrou em ação. O texto diz no versículo 4 que é riquíssimo em misericórdia. Observe bem a expressão riquíssimo em misericórdia conforme aparece aí no texto. Deus ele é riquíssimo em misericórdia, apresenta então aí a misericórdia de Deus, você pode observar aí no texto, inclusive aparece o superlativo, né? Riquíssimo em misericórdia, e o texto diz também pelo seu imenso amor. Deus então ele é amor, Deus ele não apenas tem amor,
mas ele é amor. Deus, então, ele é riquíssimo em misericórdia, e pelo fato dele ser riquíssimo em misericórdia e ser também amor, então essa misericórdia e este amor, ele nos alcançou. Né? Então veja, Deus riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com que ele nos amor. Está em foco, então, a misericórdia, está em foco o amor de Deus. Nós fomos, então, conforme diz o comentarista, alcançados pela misericórdia e também pelo amor divino. Logo em seguida, no versículo 5, diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja que nós fomos, então, ressuscitados. Nós fomos vivificados, é o que o texto diz aí, né? Nós fomos, então, ressuscitados, é o que o texto, então, nos diz. Né? Isso mostra, então, Deus nos dando vida. Olha bem a expressão juntamente, né? Ou seja, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Deus, então, nos tirou da sepultura espiritual. Deus, então, nos ressuscitou. Deus realizou um milagre em nós, que é o milagre da ressurreição espiritual. Este milagre acontece através, então, do Espírito Santo. Ele, então, nos vivificou, e nos vivificou, mesmo nós estando mortos em ofensas e pecados, foi exatamente pela sua graça. E veja agora o que foi que ele fez. Além dele nos amar, no versículo 4, além dele nos ressuscitar, no versículo 5, ele nos exaltou. Olha o versículo de número 6. Nos ressuscitou juntamente com ele, agora observe, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos, então, exaltados pela sua graça. Ou seja, nós saímos da sepultura, nós ressuscitamos espiritualmente, nós então fomos exaltados, nós fomos unidos a Cristo. E agora, segundo o apóstolo Paulo, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa expressão que aparece aí, né, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, essa expressão lugares celestiais aparece muito na Epístola aos Efésios. Lugares celestiais quer dizer a esfera sobrenatural onde Deus reina. É a esfera espiritual, né? Onde estão as bênçãos do cristão, onde Deus reina, e ali também estão as bênçãos do cristão. Né? Deus, então, nos ressuscitou em Cristo, nos fez assentar, então, nessa esfera, nesta região, onde Deus reina, onde nós desfrutamos, então, das bênçãos de Deus. É a esfera de onde toda a revelação divina provém e para onde vão todo o louvor e também todas as petições. Então veja como isto é realmente glorioso, a expressão lugares celestiais. Veja, nós saímos então da condição de mortos e fomos para as regiões celestiais. Ou seja, saímos do profundo do inferno e fomos assentar com Cristo nas regiões celestiais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa é a condição, então, do novo homem. Agora, observe bem, voltando ao texto, do versículo 7 ao versículo 9, nós temos, então, Deus nos guardando. Olha o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Observe bem que aqui há um propósito. O texto diz que Deus nos ressuscitou, o texto diz que nós fomos alvos do amor de Deus, o texto diz que nós assentamos nas regiões celestiais, mas com que propósito? O texto diz no versículo 7, para. Esse para aí do versículo 7 é o propósito. É para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Deus fez tudo isso para que nos séculos vindouros Ele venha mostrar as riquezas da sua glória. Ou seja, o propósito então da salvação de Deus em relação às nossas vidas, o propósito de Deus ao nos salvar, a meta de Deus é a sua própria glória. O texto diz aí,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Ou seja, nós então, como disse John Stott, nós não vamos ser como pavões na eternidade, né? Para mostrar a nossa beleza, o que nós somos. A eternidade é tudo para a glória de Deus. Ou seja, lá na esfera da eternidade, o que vai ficar realmente, o que vai apresentar será exatamente as façanhas de Cristo, a obra de Cristo e os louvores de Deus. Isso vai ser demonstrado no céu. Então, no céu, não vai ser uma demonstração de nós mesmos, mas vai ser uma demonstração da riqueza da graça de Deus. Você pode, então, compreender isso? A riqueza da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, sendo demonstrada nos séculos futuros. É isso que o apóstolo está falando aqui nesse texto. Essa expressão aí, quando diz nos séculos vindouros, quer dizer no futuro ilimitado, à medida em que as eras se sucedem. Essa expressão séculos vindouros quer dizer a riqueza da graça de Deus, ela vai ser demonstrada durante toda a eternidade. Deus vai ter a eternidade toda para mostrar como a sua graça é rica em nos salvar, em nos amar, em nos ressuscitar. Olha a profundidade então dessa expressão séculos vindouros, quer dizer futuro que não tem limite, futuro ilimitado. À medida que as eras forem se sucedendo, a glória de Deus vai sendo manifestada pelo fato dele ter salvado homens, ter ressuscitado homens espiritualmente, ter amado, ter manifestado a sua graça. Então esse versículo 7, eu faço questão de reler, diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Observe agora, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela sua benignidade para conosco. Então a salvação, ela não é uma recompensa. A salvação, ela é um presente. Deus, quando nos salva, e Deus, quando nos salvou, Ele não está nos recompensando. Ele não está nos salvando porque nós fizemos algo. Inclusive o texto, o versículo seguinte, o versículo 9 diz, o versículo 8 e 9 diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é dádiva de Deus. Então a salvação, ela não é uma recompensa. A salvação, ela é um presente. Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós somos salvos porque Deus resolveu nos presentear com essa dádiva que é, portanto, a salvação. Então, a salvação, o apóstolo deixou bem claro que é por meio da fé, é pela graça de Deus, né? O comentarista na lição, ele aborda isso. E aí no final, o último versículo, versículo de número 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo e o comentarista, ele termina o comentário falando sobre as obras como evidência da salvação. Até então nós vimos como nós éramos, versículo 1 a 3, depois nós vimos o que foi que Deus fez por nós, versículos 4 até o versículo 6, versículo 7 mostra o propósito, versículo 8 e 9 mostra o fundamento, que é a graça de Deus, e o versículo 10 mostra o resultado. Qual é o resultado? O resultado é exatamente o que o texto aí diz, que nós então fomos criados para as boas obras. O resultado é que nós somos feitura. Interessante a palavra feitura aqui. O texto diz no versículo 10, somos feitura dele. A expressão feitura aqui na língua grega é a palavra poema. Poema aqui é a mesma palavra para poema. Nós somos o poema de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima do Todo-Poderoso. Nós não criamos a nós mesmos. Nós não produzimos vida em nós mesmos. Foi Deus que produziu vida em nós. E essa vida é retratada aqui como o poema de Deus. Nós somos o poema de Deus. Nós somos, que é traduzido no português por feitura dele. Dá a ideia de uma obra de arte. Dá a ideia de uma coisa bem trabalhada, bem produzida. Você pode imaginar isso como que a salvação e o resultado, o produto da salvação em nossa vida, nos torna feitura de Deus em Cristo Jesus, o poema de Deus. E o objetivo
é exatamente produzir em nós, depois de salvos, a evidência da salvação, que são as boas obras. Você pode observar que as obras não são a base da salvação, conforme está no versículo de número 8. Não vem das obras, ou não vem de vós, versículo 9. Mas as obras, elas são resultado da salvação, como está no versículo 10. Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 diz, criados para as boas obras. Ou seja, as boas obras então não são a base da salvação, mas as boas obras são o resultado então da salvação. Então nós temos aqui um poema, ou seja, o grande poema de Deus, com P maiúsculo. Deus, nesse caso, é o poeta, Cristo é a pena e o homem é o poema. Deus fez um grande poema que é a salvação em nós. Somos nós como produtos, então, desta salvação. Bem, então esta é a nossa lição de número 5. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, cabe a você então refletir sobre esse texto. Quais são as implicações que nós temos então nessa lição? Então você pode refletir o que nós éramos antes de conhecer a Cristo, como que Deus entrou em cena em nossas vidas com a expressão mais Deus, o seu amor, a sua graça, nos salvou de forma misericordiosa e vai demonstrar isso durante toda a eternidade. E ele fez então um poema, né, que é o produto desta salvação e desta obra que ele fez em nós. E inclusive o finalzinho do versículo 10 diz que as boas obras é para que nós andássemos nelas. Então essa é a nossa lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Que você então possa refletir, né? É interessante também, eu quero chamar a atenção no versículo de número 10, o texto diz, Deus preparou, a versão atualizada diz, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A expressão de antemão, ou seja, Deus não preparou apenas a salvação, mas também a santificação, né? Ela foi ordenada antes que o tempo tivesse início, porque o texto diz, preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, que você possa refletir nesta lição, caro professor, que você possa destacar esses elementos principais, né? Destacando as expressões principais, mostrando o que nós éramos, o que foi que aconteceu, o resultado, o objetivo, destacar esses pontos principais na sala de aula. Tudo isso regado, então, com oração, né? A oração é fundamental. Então não perca a oportunidade de no próximo domingo destacar essas verdades extraordinárias diante dos seus alunos. Certamente poderemos ter alunos novatos, poderemos ter alunos também que não estão muito afeitos ainda à Epístola aos Efésios, que esse material para eles talvez seja novo. Então você tem uma grande responsabilidade diante da sua classe, né? Você realçar essas verdades da salvação, essas verdades da Epístola aos Efésios, uma das mais profundas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Destacar essas verdades diante da sua classe para os seus alunos. Não esqueça então de orar, de buscar a Deus em oração e de pedir a ajuda do Espírito Santo, para que no momento em que você estiver expondo essas verdades, o Espírito Santo possa tornar essas verdades claras na mente do aluno e também no coração dele, para ele receber. Que Deus, portanto, abençoe a todos e até a próxima lição.